Fala pessoal, Pitaco na área, vídeo para estar falando sobre Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, que tem a sua quarta passagem pelo clube. Renato Gaúcho, que foi jogador do Fluminense, se destacou como jogador do Fluminense, se destacou também como técnico do Fluminense, tem no seu currículo um título de Copa do Brasil e um vice-campeonato de Libertadores da América, que inclusive por muito pouco ele não foi campeão com o Fluminense da Libertadores da América. Foi um pecado o Fluminense ter perdido a Libertadores para a LDU na ocasião, que o Fluminense conseguiu fazer um jogo inesquecível. Quem aí lembra do 3-0 do Fluminense com 3 gols de Thiago Neves naquela final no Maracanã, que acabou indo para os pênaltis, pois o Fluminense tinha perdido o jogo da ida lá no Equador para a LDU e precisava de 3 gols de diferença para poder levar para os pênaltis, e conseguiu o mais difícil, o Fluminense, e nos pênaltis acabou perdendo para a LDU. E na ocasião o técnico era o Renato Gaúcho, que era um bom futebol de se ver. O do Fluminense na ocasião. Fluminense que jogava muita bola. Fluminense que tinha eliminado nada mais nada menos que o Boca Juniors naquela Libertadores da América. E muitos diziam que o Fluminense era favorito a ser o campeão daquela Libertadores, mas a LDU acabou sendo a campeã. Mas o Renato Gaúcho, precisamos falar dele agora, atualmente. Nesse ano de 2025, o Renato Gaúcho chegou no Fluminense e em pouco tempo está conseguindo fazer o Fluminense jogar um bom futebol. O Fluminense que está classificado na Copa do Brasil, aplicando aí goleada. O Fluminense que está aí também disputando a Copa Sul-Americana, vem disputando aí a Sul-Americana, jogando até bem, rodando ali o elenco. O Renato Gaúcho consegue administrar bem esse atual elenco do Fluminense, consegue fazer o Fluminense jogar um bom futebol. E o Fluminense está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem fazendo aí bons jogos, vem fazendo uma boa temporada aí com o Renato Gaúcho. O Fluminense que vinha péssimo antes com o técnico Mano Menezes. E a gente via que o problema do Fluminense era o treinador. Estava desgastado com o Fernando Diniz, depois que foi campeão aí da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana. Depois aí trouxe o Mano Menezes e o Mano Menezes não foi bem. Mano Menezes, apesar de ter livrado o Fluminense do rebaixamento no ano passado, mas o Fluminense não jogava um bom futebol. O Fluminense chegou a brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Por muito pouco aí não caiu para a segunda divisão. O Fluminense que depois que trocou de treinador e trouxe o Renato Gaúcho aí na sua quarta passagem pelo clube, melhorou o futebol do Fluminense. Renato Gaúcho é aquele treinador que sabe ali ser um técnico ali com a sua resenha ali, sabe entender a língua do boleiro, já foi jogador de futebol. Então o Renato Gaúcho sabe lidar com os jogadores. E parece que o ambiente mudou, melhorou do Fluminense. Fluminense é um outro clube, é um outro time jogando futebol. Vai ser campeão no Fluminense novamente? Eu acho cedo para falar, só o tempo dirá. Mas eu acho que o Fluminense pode sim surpreender, pode quem sabe aí ganhar uma Copa Sul-Americana, pode surpreender numa Copa do Brasil. Acho que título de Campeonato Brasileiro, acho pouco provável, afinal o Renato Gaúcho é um técnico que costuma sempre poupar jogadores no Brasileirão. É um técnico que não tem o histórico de ser campeão brasileiro, costuma sempre estar preservando jogadores em vários jogos no Brasileirão. Então, acho pouco provável ser campeão brasileiro. Mas eu acho que o Renato Gaúcho pode sim surpreender e quem sabe ganhar uma Copa Sul-Americana ou até mesmo uma Copa do Brasil, que inclusive foi o título que ele conquistou com o Fluminense. Pode ser que ele conquiste novamente pelo Fluminense aí mais um título de Copa do Brasil.
Mas mesmo que Renato Gaúcho não seja campeão com o Fluminense na sua quarta passagem, eu acho que é um treinador que pode trazer uma perspectiva de estar brigando ali na parte de cima da tabela por estar competindo com outros times. Renato Gaúcho aí vem indo bem no Fluminense e o torcedor aí do Fluminense pode sim esperar alguma coisa do Renato Gaúcho. O que vai depender também é a chegada de reforços, dependendo dos jogadores que o Fluminense aí contratar. Pode ser que o Fluminense pode sim ser uma surpresa aí, o Renato Gaúcho volte a conquistar um título pelo Fluminense. Mas e você, torcedor do Fluminense, e você, torcedor dos outros times? O que você acha aí do Renato Gaúcho no Fluminense? Você acha que tem tudo para dar certo? Você acha que vai ser campeão? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixe seu like e se inscreva no canal Pitaco. Até a próxima.